Você sabia que é possível ter rentabilidade diária com as suas criptomoedas, fornecendo liquidez para corretoras, emprestando elas para outros investidores e várias outras formas de rentabilidade? Isso é possível através do DeFi e nesse vídeo eu vou explicar de forma mais prática como fazer esses procedimentos todos no teu computador ou no teu celular e como funcionam algumas das principais plataformas de DeFi. Então, bora pro vídeo. Olá, eu sou Jonathan Ribas e nesse canal aqui eu falo sobre dinheiro, investimentos, criptomoedas, tecnologia, inovações e mais uma série de coisas interessantes. Se tu já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, né? Ativa o sininho para receber as notificações quando tiver vídeos novos que saem toda quarta-feira às 18 horas. Curte o vídeo aí e vamos lá. Eu já fiz um vídeo mais conceitual sobre o que é o DeFi, como funciona, qual é a ideia do DeFi, das finanças descentralizadas. Quem ainda não é melhor sobre isso, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no card aqui em cima e depois retorna aqui para acompanhar como fazer isso na prática. E sim, é possível ter rentabilidade mensal, anual e até mesmo diária com o investimento das suas criptomoedas, que na maioria das vezes acabam ficando paradas na tua carteira, lá na carteira da corretora talvez. E esses rendimentos na maioria das vezes são muito bons aí, dependendo da moeda que tu tem, do token que tu possui, as rentabilidades podem ir de 10, 20 até 100% ou mais. E antes de mais nada, tu vai precisar instalar uma wallet que tenha acesso a DApps, que são os aplicativos descentralizados, uma nova novidade é muito bom, né? Mas uma novidade aí do mercado de criptomoedas que surgiu também há pouco tempo e possibilita aí acessar aplicativos descentralizados que funcionam para uma série de coisas, inclusive funcionam para o DeFi. Nesses aplicativos tem corretoras descentralizadas, os próprios serviços de finanças descentralizadas e mais outras coisas, inclusive jogos. Existe uma infinidade de aplicativos aí descentralizados. Então vamos lá, o que tu precisa fazer? Atualmente existem dois aplicativos que eu confio bastante para fazer o download e utilizar, que se chamam Trust Wallet e MetaMask. Esses são aplicativos para celular e tu pode usar tranquilamente, que eles são completamente seguros. É claro, não vai ficar entrando em um site suspeito na tua carteira, né? E é muito fácil para começar a utilizar eles, simplesmente precisa baixar, fazer uma carteira e não esquece de salvar a frase semente em um local seguro, não vai colocar no WhatsApp e nem no bloco de notas. Depois de salva a frase vai gerar um número da tua carteira. E ambas as carteiras aceitam basicamente qualquer tipo de token e funcionam na maioria das redes possíveis. Então funcionam na rede da Ethereum, na rede da Binance, na rede da Polygon, enfim. E aí tu vai precisar transferir, claro, um saldo para essa carteira para começar a utilizar. Então digamos que, Jonathan, eu quero investir aí um projeto DeFi na rede da Ethereum. Beleza, não tem os tokens ainda, tu vai ter que comprar ele, por exemplo, em uma corretora, uma Binance, enfim, e transferir para essa carteira. Como é que faz para transferir os tokens da Binance para essa carteira? Através do saque. Tu compra os tokens lá na Binance, clica no token quando tiver na tua carteira lá no spot, coloca saque, coloca o código da tua carteira, muita atenção com relação a isso. Verifique se o protocolo também é o correto, né? Por exemplo, quando tu vai transferir para a rede, para a carteira da MetaMask, tu precisa verificar se o protocolo, se está na rede da Binance, se o protocolo é o BEP20 ou é o ERC20. No caso, BEP20 é o da Binance, ERC20 é o da Ethereum. E sempre é interessante conferir o endereço da carteira ali, os demais dados antes de concluir a transferência, né, o saque no caso. Mas não te preocupa tanto assim se tu conferir os dados. Geralmente as transferências elas levam alguns minutos para acontecer. E se for na rede da Ethereum ou do Bitcoin, algumas dezenas de minutos. Mas Jonathan, eu não gosto de usar um celular. Tudo bem, eu te entendo. Eu acho que o celular é sempre o mais seguro do que o computador. O computador a gente está suscetível ali a baixar, acessar algum site indevido às vezes e acabar baixando alguma coisa indesejada aí no computador que te deixe vulnerável. Porém, se tu quer mesmo usar no computador, eu vou deixar o link aqui embaixo do Brave Browser. O Brave Browser é um navegador propício para o universo das criptomoedas. Inclusive ele aceita aí sites com o domínio .crypto e ele já vem com a MetaMask instalada. Então basicamente o que tu vai precisar fazer é, se tu já fez o aplicativo da MetaMask, já fez a carteira pela MetaMask, tu baixa o Brave Browser no computador, vai ter a possibilidade de tu ler o QR Code e ele vai abrir no computador já a tua carteira do celular também, então já fica integrado, muito bom. E bora fazer essas criptomoedas renderem então. O primeiro projeto que eu vou mostrar para vocês é o Earn.finance, é o que se tornou mais famoso no universo do DeFi aí, justamente porque ele traz uma proposta mais simples, mais fácil, mais acessível para o usuário. Antigamente, e quando eu digo antigamente, na verdade não é bem antigamente, era um ano atrás aí por aí, né? Mas as coisas andam muito rápido no mercado de criptomoedas. Os projetos de DeFi geralmente tinham as opções lá para te fazer o empréstimo para fornecer liquidez ou então para fornecer
empréstimos para terceiros e criptomoedas, havia essa distinção, né, do que tu queria fazer com as tuas criptomoedas. Mas isso gerava uma certa confusão para os investidores, já que nem sabia direito o que era melhor, o que era mais seguro, enfim, é uma certa confusão em relação a isso. E a Earn.Finance ficou famosa justamente por trazer essa solução aí, um contrato inteligente que eles chamam, mas já é o contrato inteligente do contrato inteligente, né? Porque já contratos também são inteligentes. Mas são contratos aí que basicamente buscam a melhor rentabilidade para o investidor, então tu fornece as tuas criptomoedas ali, ou as tuas stablecoins, também tem a possibilidade de investir em stablecoins. E aí ele fica lá gerando a rentabilidade da melhor forma possível, seja ela emprestando ou fornecendo liquidez. E, por exemplo, se tu fornecer a tua DAI, se tu tiver a stablecoin DAI, que é a stablecoin dólar, tu vai ter aí uma rentabilidade de 11,76% ao ano, deixando os teus dólares ali, né, dentro da Earn.Finance, o que é uma ótima rentabilidade em dólar, né, considerando que é em dólar. Se tu deixar os tokens de USDC, tem mais ainda, tem 14% ao ano de rentabilidade. E o USDT, que eu já não acho tão interessante por conta do Tether, né, se tu não tá ligado o que aconteceu com o Tether, vai ficar aqui do lado, algumas notícias. Tem uma rentabilidade um pouco maior, mas eu já não vou nem falar. Claro, existe o risco das criptomoedas, existe o risco da criptomoeda que tu investiu, por exemplo, se tu comprou a OneInch e ela caiu, é claro que tu vai acabar perdendo um pouco do capital por conta da desvalorização dessa moeda, né? Assim como, mesma coisa, se tu tivesse investido em real e o real se desvalorizasse em relação ao dólar, enfim, né? Sempre tem esses riscos. Em criptomoedas o risco é muito maior. Mas é claro, se tu pretende, digamos que, quero comprar essa criptomoeda, investir em Bitcoin por 5 anos, não quero vender os Bitcoins daqui a 5 anos, então tu deixa lá um staking, né? A ideia principal é essa. E além de tu ter a rentabilidade do Bitcoin, que vai gerar nesses 5 anos, se valorizar, o que eu imagino que vai se valorizar, tu vai ter uma rentabilidade extra do staking, que é muito interessante. E já que eu citei a OneInch, então vamos para ela aí. Dá para ver pelos dados iniciais aqui que ela tem mais de 40 bilhões em volume de transações, quase 200 mil usuários e mais de 32 bilhões de dólares em liquidez. E o interessante da OneInch é que ela é uma plataforma que é uma agregadora, porque na verdade ela busca o melhor preço com a melhor taxa para fazer as transações aí em criptomoedas. É quase como se fosse um busca-pé das criptomoedas, como o Andrei Nossoy, falou, acho que é Nossi, desculpa, Andrei. Mas como ele falou, né, ele deu esse exemplo uma vez falando que seria o busca-pé das criptomoedas. Eu acho que até um pouco mais do que o busca-pé, porque ele, além de fornecer os preços bons e as coisas, ele até faz às vezes o serviço de fazer o swap ali, ou enfim. Então ele meio que faz tudo. E atende a 3 protocolos diferentes. Atende a Ethereum, atende a Binance e atende a Polygon. Então também é muito bom. Concentra tudo num site só, o que facilita muito, tendo em vista que existem vários projetos. Eu vou citar os outros ainda que tem aqui, pelo menos os principais, mas existem vários projetos. Então às vezes o investidor ali, principalmente que não conhece muito sobre isso, ele vai ficar meio perdido, assim, às vezes até eu fico, putz, qual que é o site que eu posso usar para fazer o swap na rede da Polygon? Não sei. Então o OneInch faz tudo. E se tu não sabe o que é o swap, esse que eu falo, às vezes swap, liquidez e liquidity, o swap significa o quê? Tu vai comprar criptomoedas na corretora, tu provavelmente percebeu que existe aquela relação, né? BTC, por exemplo, BRL, BTC barra USDT. Isso é uma relação muito antiga também, antiga de novo, né? Alguns anos atrás, mas enfim, no mercado de criptomoedas as coisas andam rápido. É uma relação que existia há um tempo atrás para demonstrar aí, né, como tu fazia para comprar criptomoeda. Então, né, tinha que ter o token de dólar para poder comprar o Bitcoin, ou tu tinha que ter, por exemplo, Bitcoin para comprar Litecoin, né? Existia essa necessidade de tu ter uma criptomoeda para ter aquela relação ali entre Litecoin, Bitcoin, comprar e vender. E nesse caso as exchanges descentralizadas meio que solucionam esse problema, já que elas fazem as trocas diretas, né, sem ter que ter essa relação aí, né, entre trocar um token por dólar e depois trocar por outro token. Ela faz direto uma troca pelo outro token que tu quiser. O que na maioria das vezes é muito bom porque tu economiza com taxas, né? Ninguém quer pagar taxa, né? Ninguém gosta de pagar taxa. E entendida a questão do swap, vou mostrar para vocês como funciona aí essas possibilidades de rendimentos na OneInch também. Aqui no caso tu precisa acessar o menuzinho do lado aqui em Pools. E aí tu vai perceber que existem várias opções de liquidez, né? Porque justamente o objetivo, o serviço da OneInch é fazer os swaps, as trocas. Então, tu fornece a liquidez. Como fornece a liquidez, Jonas? Vamos esclarecer esse negócio, né? O que é a liquidez? Por exemplo, o Zezinho ali, ele quer trocar Ethereum por ANI direto, né? Ah, não quero ter que trocar para dólar, eu quero trocar direto pelaquela ANI ali, que eu gostei daquela ANI ali. Beleza. Então vai ter a possibilidade de tu, por exemplo, o Jonathan aqui vai lá, compra Ethereum, compra ANI e deposita na OneInch e fica fornecendo a liquidez. Então, quando o Zezinho for lá fazer a troca dele de Ethereum para ANI, que ele quer fazer direto, ele faz usando o meu token. Ah, aí tu gostou, né?
né, meu? E com isso eu ganho 58,66% ao ano. Jonathan, isso aí é meio pirâmide, né? 60% ao ano. Não vou negar que eu já pensei dessa forma também, mas eu pesquisei mais sobre esse assunto, inclusive fiz esse vídeo aqui que eu citei antes. Tu não assistiu, assiste lá, que ele ficou bem bom, ficou bem legalzinho. E, bom, existe uma certa lógica, já que esses agregadores de swap, por exemplo, eles sempre cobram uma taxa de aprovação antes de fazer a troca. E essa taxa de aprovação, ela é paga a cada troca, independente do volume da troca, além das taxas que são pagas também na hora da troca pela rede, pelo uso da rede. E com isso há uma certa rentabilidade bastante interessante, principalmente quando não há muita liquidez, já que os teus tokens acabam sendo usados para possibilitar as transações dentro dessa exchange descentralizada. Então é basicamente como se tu pegasse o teu dinheiro e emprestasse para um banco que não tem dinheiro. E esse banco vai usar todo o teu dinheiro, toda hora ele vai usar o teu dinheiro, então ele vai ter rentabilizar mais. É claro que essa lógica aplicada aos bancos, ela não funciona tão claro dessa forma, porque os bancos eles simplesmente usam o teu dinheiro e eles não estão nem aí contigo, né? Mas deveria ser dessa forma. E existem também as opções de staking e fornecer liquidez dentro da Binance, inclusive. Se tu abrir o menu lá em poupança, vai ter algumas rentabilidades de poupança que são um pouquinho inferiores, mas são consideradas mais seguras, e tem as de liquidez. As de liquidez funcionam da mesma forma, tu precisa ter os dois tokens, por exemplo, Ethereum e Bitcoin, né? E aí se tu fornece os dois tokens lá, tu fornece uma quantidade X desses dois tokens e tu vai ter uma rentabilidade muito mais interessante, justamente porque os teus tokens vão estar sendo utilizados para possibilitar aquelas transações. E aí novamente vai dizer, pô, Jonathan, mas não faz muito sentido o cara receber 50% ao ano. Para quem está acostumado com o mercado financeiro, talvez não faça muito sentido realmente, porque a gente está acostumado só com o real, né? Então só existe uma moeda no Brasil. E aí o que a corretora precisa fazer? Ela não precisa fornecer liquidez porque ela já tem a liquidez. Ela já tem muito capital investido, ela consegue empréstimos com muita facilidade e a moeda é sempre uma, real. Então ela vai lá e usa o teu dinheiro. Inclusive tem essa questão de tu deixar o teu dinheiro dentro da corretora ou na conta do banco e a corretora fica usando esse teu dinheiro, rentabilizando em cima desse teu dinheiro e não te dá nada em troca. O banco também faz a mesma coisa. Então, nas criptomoedas há uma clareza maior, porque a corretora de criptomoedas ela não pode usar os teus tokens, a não ser que tu forneça eles para liquidez, tu forneça eles para stake, que tu forneça eles em um farming, e dessa forma há uma clareza maior e uma rentabilidade garantida. E na questão da liquidez é meio claro, fica meio claro se tu raciocinar que precisa, são vários tokens, né? Não é apenas o real, existe o Bitcoin, o Litecoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, tudo, tem vários, então, né? Aí o fulaninho lá quer trocar, sei lá, Dogecoin por Uniswap. O cara quer trocar Dogecoin por Uniswap. Mas e aí? Se tiver a possibilidade, consegue trocar, né? Se fornecer a liquidez ali. E quem fornece a liquidez é recompensado pela plataforma, que é muito bom. Mas como eu disse, quanto menos liquidez existe, maior é a rentabilidade. Então eu acredito que essas rentabilidades elas são um pouco mais elevadas, justamente porque não existe muito capital investido nessas plataformas ainda. Na medida em que o capital for aumentando, que existam mais investidores interessados, provavelmente as rentabilidades comecem a diminuir gradativamente. E mudando a rede em que nós estávamos usando, antes nós estávamos citando aí alguns projetos da rede da Ethereum. Esse aqui, no caso, a PancakeSwap, é um projeto da rede da Binance Smart Chain, que fornece aí a possibilidade de swaps também, né, trocas diretas entre tokens dentro da rede da Binance. E a PancakeSwap também fornece opções de pools, liquidez, farming e todas essas opções, além de outras ainda, e que se demonstram muito interessantes. Eu deixei aqui, por exemplo, no staking de Cake, que é a própria criptomoeda da PancakeSwap, né? Coloquei 12K e em 2 dias e meio já rendeu 12,85K e a rentabilidade prometida ali é 138% ao ano. Essa rentabilidade, inclusive, ela era maior quando eu investi os cakes ali há 3 dias atrás. Agora ela já reduziu, era 150%, se não me engano, 140 e poucos por cento, agora está 137%. Justamente como eu falei antes, provavelmente houve uma procura maior de investidores e acabou reduzindo a rentabilidade. E também em liquidez eu forneci já há um tempo atrás essa relação do token Sutter para BNB. Eu tinha o token Sutter na minha carteira parado, eu pensei, bom, vou ver se tem alguma possibilidade de liquidez para esse token. Realmente tinha ali na PancakeSwap, coloquei ali então. Não é um valor muito alto, mas já teve uma rentabilidade de $2 em mais ou menos aí umas 3 semanas, acredito. E dá pra ver que nesse caso a liquidez ela não é muito alta, tem apenas $4 milhões ali fornecendo liquidez para esse pool.
E já que nós estamos falando da rentabilidade de alguns stakings e liquidity pools que eu testei aí antes de fazer esses vídeos, eu deixei aí na Binance há 56 dias um token de BNB inteiro rentabilizando. E dá pra ver que a rentabilidade não é tão alta, mas 14% ao ano garantido é muito bom ainda assim, né? E os juros acumulados nesses 56 dias foram de 0,02 BNB, que pra mim foi uma rentabilidade bastante interessante, principalmente considerando que eu não iria vender esses BNBs mesmo assim. E recentemente eu coloquei também uns tokens de Cardano aqui da ADA, né? Há 15 dias já, também num staking da Binance, que rende ali os 7,76% ao ano e que já renderam um pouco mais de meia Cardano, 0,65 Cardano. E com relação a essas rentabilidades anuais, vale lembrar que se, por exemplo, são 12% ao ano e o prazo do staking é de 30 dias, tu vai receber 1%, né, sobre o teu valor ali investido, porque não vai ficar o ano inteiro, no caso, né? Tu já deve ter se ligado nisso. Aí, como é que faz para investir nesse brick aí? Vamos botar então. Bom, galera, quando é staking, quando é liquidity pool, geralmente tem as duas etapas da transação. Tem que prestar atenção nisso. Que vai passar pela primeira aprovação, tu vai ter que pagar uma taxa para essa aprovação, então é interessante sempre tu lembrar que tu tem que deixar um valor um pouco a mais para poder pagar a taxa, né? Ou seja, eu quero investir $100 no staking, né? Então tu transfere 130, 120, 110 para já ter uma diferença da taxa. Na rede da Ethereum, vale consultar o site gasnol.org, dá o valor ali do gas, que é uma estimativa criada aí na rede da Ethereum para poder avaliar quanto que está a taxa naquele momento. Um gas bom ali é entre 50, 60, 70, né? Acima de 70 já eu acho já elevado, talvez valha a pena esperar um horário melhor para fazer essas transações. E aí, conferido tudo isso, tu faz o processo de aprovação, libera o staking e a exchange vai conferir se tu tem realmente aqueles tokens na tua carteira. Aprovado esse processo, que leva uns minutinhos também, né? Tu vai fazer o depósito, aí sim, né? Tu vai pegar os tokens que tu tem e enviar lá para a exchange descentralizada. Existe também uma possibilidade de cancelar o staking, às vezes, em corretoras descentralizadas, em exchanges descentralizadas, já que tudo funciona dentro do blockchain, são contratos inteligentes. Mas se vocês quiserem saber isso também, deixa aqui embaixo aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando, já que é um processo um pouco mais complicado, ali envolve alguns comandos de texto, inclusive. Ou se vocês tiverem passado por esse problema, me manda uma mensagem também lá no Instagram que eu posso ajudar vocês aí trazendo essas informações. E agora é só começar a colocar os teus tokens aí para rentabilizar e não deixar eles parados na carteira aí, já que tu pode ter um pouco mais de rentabilidade aí, considerando com o bull market, inclusive, né? Soma os juros compostos aí, pode ter uma boa rentabilidade no final dos tempos. No final dos tempos ficou meio obscuro, mas no longo prazo. Se tu gostou desse vídeo aí, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilha esse vídeo aí, cara, compartilha esse vídeo aí naquele grupo lá dos caras lá que só falam besteira, fala, meu, assiste um vídeo aí e já me ajuda com o algoritmo também, né? Me segue lá no Instagram e no TikTok, onde eu tô compartilhando vídeos diariamente, tô compartilhando stories, conversando com o pessoal, trazendo coisas que eu tô vendo no dia ali, coisas que eu fico pesquisando durante a semana. E nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!